iniciado. A nossa aula está sendo gravada para que posteriormente eu possa disponibilizar para vocês no portal. Como vocês sabem, nós já estamos testando hoje um novo sistema, que é a aula, fazer o link da aula, né, diretamente pelo AVA, mas a nossa disciplina ainda não estava ok, ainda não estava pronta para fazer essa utilização. Tá? Então, aí, acredito que a partir da semana que vem estará pronta. Então, a gente pode fazer dessa forma? Vocês falarem um pouquinho de vocês? Quem puder abrir a câmera, né, eu agradeço, que eu acho que fica mais dinâmico e mais interessante também a nossa aula, quando nós estamos vendo quem está aí do outro lado. Não precisa deixar a aula inteira com a câmera aberta, só agora, para cada um falar o nome, se apresentar, para depois a gente dar continuidade e eu começo a falar da disciplina. Ok? Pode ser? Vamos lá, quem começa? Boa noite. Boa noite, Karina, tudo bem? Tudo bem. Eu estou no quarto semestre de Ciências Contábeis e trabalhei pouco mais de 2 anos no escritório de contabilidade. Agora eu saí do escritório. Aí estou desempregada no momento. Só estudando. Só estudando, mas estou à procura. Ah, que bom. Obrigada pela sua participação, Karina. Exponho. Seu áudio está desligado, Tainara. Ai, pronto. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Eu também curso o quarto semestre de contábeis, trabalho no escritório de contabilidade. Atualmente estou na área de departamento pessoal. E é isso. Ah, que bom. Obrigada também pela participação. Tainara, Karina, quem mais está aí? Lucídio. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou Lucídio, no quarto semestre de Ciências Contábeis, né? Trabalho no financeiro de uma faculdade. Trabalha onde? De uma faculdade. Ah, na faculdade. Tá, obrigada. Estou procurando meu fone aqui, mas acho que eu deixei lá na sala. Então, Lucídio, Tainara, Karina. Quem é o próximo? William, pode ser você? Só ergueu a mão? Você está sem microfone? Professora, Oi? a Vitória está pedindo para a senhora admitir ela. Sim, já admiti. Acabou de aparecer aqui. Kathleen, está falando? O seu microfone está desligado. Oi, tá me ouvindo? Oi, agora sim. Bom, estou no terceiro semestre de administração. Antigamente eu trabalhava como auxiliar de limpeza na empresa, aí agora eles me passaram para outro cargo, eu trabalho na parte de compras, eu fico no almoxerifado e lá vai assim, agora me inscrevi em mais outro curso, estou fazendo um curso que é para tá entendendo, né, a parte de contratação das pessoas, né, quando entra numa empresa, a parte onde, sabe, parte de contratos, essas coisas assim, e é isso no momento. Lá na empresa mesmo, você está fazendo o curso? Isso. Ah, que bom. Aí eu tô tentando encaixar o da faculdade e esse curso agora. Não é fácil, né? A gente tem que se... Tem que arriscar, né? Tem que dar um pouquinho de, né? É isso. De dedicação e dormir pouco, né? Tem que se dedicar e dormir pouco, que a gente consegue. Quando eu terminar, que daí consegue dormir.
colocar o sono em dia. É. Só. Tá, obrigada, Kathleen. Não. Larissa, tá aí? Boa noite, professora. Me chamo Larissa. Não vou abrir a câmera. Estou no 4º semestre de Ciências Contábeis e atualmente não estou trabalhando no ramo ainda. Tudo bem. Não quer abrir a câmera? Não, professora, eu acabei de chegar da academia, não estou em condições. Ah. Então tá bom. Simone? Oi, Tudo bem? tudo. Simone, eu sou do 4º semestre de Ciências Contábeis e atualmente eu trabalho na área administrativa. Administrativa. Ok, obrigada, Simone. Tô vendo que as mulheres dominam aqui, né? Nós temos a maioria, só o Lucídio aqui, e o William e o Lucídio só. As mulheres estão predominando hoje. Quem mais não falou? A Vitória. Tudo bem, Vitória? Oi, professora. Eu me chamo Vitória, estou no 4º semestre de Contábeis. Atualmente eu trabalho na área fiscal da empresa Fertipar. E é isso. Legal. Legal, obrigada. Vivian? Cadê a Vivian? Tá aí? Você não consegue falar? Deixa eu ver aqui no chat. Não aparece também. Tá. Então, Karina já falou. Kathleen, Larissa, Lucídio já falou. Simone. Tainara também? Tainara falou? Sim, Sim. já falei. Tá. Tainara falou, a Vitória já falou. Só faltou, a Vivian ergueu a mão aqui. O William também não se apresentou. Não vai falar nada, William? Cadê a representação masculina aqui da... Só o Lucídio vai falar? Mais alguém que eu não chamei? Ficou sem falar? Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês e durante as nossas aulas eu vou estar um momento ou outro chamando vocês a participarem. Quem quiser, né, também fica aberta a participação, se quiser fazer perguntas, se quiser colocar, né, fazer alguma consideração, está aberto para que vocês façam isso. Mas como normalmente as pessoas não têm, né, se disposto a participar, eu tenho chamado as pessoas, feito perguntas, para que a nossa aula fique mais dinâmica. Senão eu sento aqui e começo a falar, só olhando para uma tela e ninguém me responde nada e ninguém me fala nada. Eu acabo até dormindo aqui, né? Porque é ruim falar sozinho sem ver as pessoas, né? Então, eu respeito que a maioria não gosta de ficar com a câmera aberta, mas aí, em determinados momentos eu vou chamando vocês para que haja uma participação. Eu percebi que a maioria, né, das pessoas são do curso de contábeis, né? Poucos, acho que 2 pessoas somente do curso de administração, os demais do curso de contábeis. E eu achei bastante interessante que aqui, né, dos que estão presentes, a maioria trabalham ou já trabalharam nessa área, né, na área contábil ou empresa, na área administrativa. Então, por essa razão,
acredito que todos têm. Ah, é? Por que você não pode fazer barulho hoje? Tá sem microfone, tá com criança. Ah, entendi. Ok, então, de qualquer forma, então, obrigado pela participação. Tá? Eu vou retomar aqui o controle, mas agradeço, tá? Pela participação também. Bom, gente, então, pelo que nós conversamos aqui, eu percebi que a maioria, acho que todos falaram que atuam, já atuaram, né, na área contábil ou na área administrativa de alguma empresa. Então, vocês já têm uma boa ideia, né, uma boa noção do que nós vamos estudar no direito empresarial. Então, hoje, levando em consideração que 1/3, né, dos brasileiros, de cada 3 brasileiros, 1 tem uma empresa constituída ou já teve uma empresa constituída ou está abrindo uma empresa. Então, a cada 3 é uma boa quantidade, né? Considerando que nós somos 200 milhões, né? Então, nós temos aí aproximadamente 60 milhões, né, de empresas constituídas ou que já não estão atuando, mas que já existiram, né, que já estiveram em atividade. Então, o empreendedorismo hoje, né, quando nós falamos de direito empresarial, não tem como fugir dessa palavra empreendedorismo. Então, o empreendedorismo hoje está cada vez mais presente, em razão da falta de empregos convencionais, e em razão também do próprio espírito das pessoas que acabam aguçando, né, o seu senso de inovação, de liderança e querem empreender, né, querem trabalhar no seu próprio negócio. Então, é importante, né, esse estudo do direito empresarial para a gente ter uma noção, né, do que é, de como funciona, embora, né, vocês já tenham uma boa noção dessa questão do direito empresarial. Mas, para começar, né, a falar de um assunto, para começar a falar de uma disciplina, nós precisamos retornar um pouquinho lá na história, né, e lembrar que nem sempre nós vivemos no mundo como está hoje, né? Nem sempre nós vivemos em um mundo capitalista em que os bens de produção foram oferecidos de uma forma tão impositiva para o consumidor. A gente percebe hoje que a mídia, as propagandas, a televisão, cria falsas necessidades no consumidor. Isso diariamente, a gente fica lá. Antes era televisão, hoje é no próprio WhatsApp, no Instagram. Eu estou lá no Instagram e de repente aparece lá um celular diferente que eu quero comprar, promoção de, sei lá, de uma máquina de lavar. Então eu procuro, né? Outro dia eu queria comprar uma geladeira, eu entrei na internet e olhei o preço de uma geladeira. A partir daí começou a chover no meu WhatsApp, no meu Instagram, anúncios de geladeira, de preço de geladeira. Até hoje eu comprei minha geladeira em janeiro ou fevereiro, não sei. Até hoje, não para de chegar mensagens nas minhas redes sociais sobre preço de geladeira. Então, são tantas propagandas que a gente tem uma falsa impressão de que precisa de muitos bens e muitas coisas que talvez a gente viveria muito bem sem elas, e a gente cria esse sentimento de necessidade de adquirir esse bem. Professora? Oi? Não vou atrapalhar você, é porque o Hugo Cavalcante, se eu não me engano, está pedindo para a senhora confirmar ele aí na aula. Tá, mas ele não está aqui. Porque a hora que aparece aqui na tela para mim, a hora que alguém entra na sala, aparece piscando aqui. Ah, tá. Vou falar para ele então.
Faz o seguinte, se você tiver o link, manda de novo para ele. Fala que não está aparecendo aqui não, por favor. Tá ok, então. Desculpando aí. Tá? Não, tudo bem. Obrigada. Porque todo mundo, na hora que vai entrando, vai aparecendo aqui para mim que a pessoa tá pedindo autorização. Mas agora não tem ninguém pedindo autorização para entrar, não. Bom, então eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, a Lívia, e eu tenho um filho de 8 anos, o Heitor. E eles assistem, né, vários vídeos, várias coisas no YouTube e aparecem falando algumas coisas assim que a gente até se assusta. Mas eles têm também às vezes perdem alguns brinquedos, algumas coisas, né, que nem brincam por essa necessidade de consumir que vem da propaganda, da publicidade da própria internet, né? Então eu fui a semana que vem é aniversário da minha filha e eu fui na casa da minha mãe e minha mãe deu R$100 para ela e falou, vai onde você quiser e compra o seu presente. Ela ficou, o que eu quero? Aí foi lá na van essa semana, me pediu para levar na van, eu levei, mostrei um monte de brinquedo na internet, ela não quis nada. E aí ela olhou uma coisa, olhou outra, até que tinha um tubo, mais ou menos um tubo parecido com esse copo, assim, tá? Não aparece o copo? Aparece. Um tubo mais ou menos desse tamanho aqui, desse copo, né, grande, né, assim, e redondo, embalado num papel. Aí ela foi, pegou aquilo e falou, mãe, é isso que eu quero. O sonho da minha vida é comprar isso aqui, porque eu queria muito. Ela começou a falar, falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era. É uma Barbie. É uma Barbie surpresa. E o que ela faz? Você compra, não sabe o que é uma Barbie surpresa? Tá. Aí, custava ela tinha R$100, custava 169. E Barbie, tem até de 5 mil reais, mas lá tinha Barbie de 30, de 40, aí tinha umas com um monte de objetos que custavam 90, 100, 120, e aquela eu achei caro, falei, Lívia, tá caro. Não, mãe, mas é o meu sonho. Tá. Onde que você viu isso? Eu vi na internet. Eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi um vídeo que a moça ia abrindo uma, outra, e abria e ia descobrindo todas as surpresas. Falei, entendi. Comprei a boneca pra ela. Aí chegamos em casa, a hora que ela abriu, eu falei, eu não acredito. Era uma Barbie, porém, inteirinha roxa. Tudo roxo. Cabelo, olho, rosto, corpo, pé, mão, roxo. Um roxo forte, mas não tinha expressão, não tinha roupa, não tinha nada. Parecia um alienígena ali, todo roxo. Aí eu falei, Lívia, o que é isso? Não, mãe, agora você vai lá, esquenta a água, põe nesse tubo e a gente coloca ela dentro. E aí dissolve essa tinta roxa e aí a gente descobre qual foi a boneca que a gente comprou. Ainda não é essa boneca. E daí a gente fez isso e descobriu, né, qual era a boneca. Bom, isso para dizer o quê? Eu não compraria nunca aquele negócio. Por quê? Eu nem sabia o que era. Mas a publicidade criou nela uma expectativa de que era o sonho da vida dela ter aquela boneca. Aí colocamos na água quente, saiu toda aquela tinta roxa, apareceu o rosto da boneca, a roupa, aí veio com uma sainha, um sapatinho e uma peruca, porque ela veio sem cabelo, um cabelo branco, curtinho, né, só pintado, e aí vem com uma peruca de um cabelo bem grande, para que ela possa mudar o cabelo. Então, as indústrias, né, as empresas têm como fundamento criar no consumidor essa falsa necessidade de que a gente precisa disso. O que as pessoas fazem? O que os empresários, né, hoje fazem? Ficam pensando algo, o que vende? O que vai despertar o interesse das pessoas? O que eu posso colocar no mercado que as pessoas vão querer comprar? Comida. Comida é uma coisa que vende muito. Tá, mas o que ainda não tem? O que é diferente? Tem alguns produtos que parecem mágica, né? Eles têm 200 pessoas que vendem o mesmo produto e aí surge um 201 que ocupa todo o mercado. Então, todo mundo quer daquela marca, quer, sei lá, batata frita daquela marca.
né? Eu vejo assim algumas empresas que começam hoje que amanhã tomam grandes proporções vendendo assim produtos simples. Então, o grande segredo do empreendedorismo é trazer um produto ou um serviço que cria no consumidor o sentimento de necessidade. Porque a gente, olha, eu penso assim, quantos anos eu vivi sem ter celular na minha vida? Gente, eu fiz faculdade sem ter celular e eu viajava. Eu morava em uma cidade muito pequena lá do estado de São Paulo, chamada Iepi. E eu estudava em Presidente Prudente. E eu saía da minha casa 4h30, 4:40 da tarde, né? Pegava o ônibus 5h15 em ponto, porque se chegasse lá no ponto 5h16, o ônibus já tinha ido. Chegava na minha casa meia-noite, de volta. Todos os dias, de segunda a sábado. No sábado a gente ia de manhã, pegava o ônibus 5:20 da manhã e chegava em casa de volta 2h da tarde, todo sábado. E eu não tinha celular. Aí eu terminei a faculdade, mudei para São Paulo, fui fazer cursinho lá no Damásio, em São Paulo, porque não tinha videoaula, não tinha cursinho pela internet. Fui morar em São Paulo para fazer cursinho. Não tinha celular. Morava em São Paulo, saía da minha casa, eu morava na Vila Mariana, saía da minha casa 7h30 da manhã, pegava o metrô, a minha aula começava às 8h, era na Liberdade, eu assistia a aula a manhã toda, almoçava em algum barzinho ali da esquina, ou no Habib's, ou comia um lanche no McDonald's, comia alguma coisa rápida ali perto do cursinho, voltava para o cursinho na parte da tarde, ficava ali estudando até 7, 8, 9 horas da noite, pegava o metrô e voltava para minha casa. Eu não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Não tinha e-mail. Quando eu terminei a faculdade em 2002 e fiz o cursinho, que eu morei em São Paulo no ano de 2003. Quando eu voltei para o interior, em 2004, eu me matriculei no curso de pós-graduação, lá na Toledo, que era na mesma faculdade, né, que eu estudei. Aí eles me pediram e-mail, eu disse, eu não tenho e-mail. E eles falaram, então não dá para fazer a matrícula se você não tem e-mail. Então eu fui no laboratório da faculdade, criei um e-mail e voltei lá e passei o meu e-mail para que eu pudesse fazer a matrícula do curso de pós-graduação. Eu não tinha internet na minha casa, não tinha celular, para que, né, que eu ia ter e-mail? Não tinha. E hoje eu penso, como que eu sobrevivia sem o e-mail? Como que eu sobrevivia sem um celular? Então, são coisas que vão sendo criadas, que vão sendo colocadas para a gente, e a gente vai abraçando, e a gente vai aceitando, e acredita que não pode mais sobreviver, né, sem essas coisas. Meus filhos, hoje, a hora que acaba a bateria do tablet ou do celular, eles não sabem o que eles fazem, porque toda hora precisa ali estar olhando, estar assistindo, estar brincando, estar jogando, estar não sei o que. É tudo online. Então, são bens, são coisas que vão sendo colocadas, talvez até impostas, e a gente vai acreditando, vai tendo a certeza que não pode viver sem essas coisas. E a grande sacada mesmo do empresário é trazer esse produto em uma roupagem que demonstre que quando eu vejo aquele produto, eu tenho a plena certeza de que eu preciso dele, né? Que eu não vivo mais sem esse produto. Bom, mas isso nem sempre foi assim, né? Lá na antiguidade, as pessoas viviam com os bens que elas mesmas produziam. Então, se alguém quisesse, né, vestir uma roupa, precisava fazer a roupa. Se eu quisesse calçar um sapato, eu precisaria fazer um calçado. Se eu quisesse comer um alimento, eu precisaria produzir esse alimento. Parece mentira, né? Parece que não dá para acreditar, não entra muito na nossa cabeça. Mas já existia um período na humanidade em que não existia o comércio e que as pessoas, cada uma delas, produziam os seus próprios bens. As pessoas moravam em
vilarejos, em cidades e produziam os seus próprios bens. Até que surge lá com os fenícios o escambo, que é a troca de mercadorias. As pessoas começam a perceber que tudo que elas podem produzir numa quantidade maior. Então, vou plantar arroz, eu preciso de 50 sacas, eu vou produzir 100, para que as outras 50 eu troque por bens que eu preciso, por vestuário, por calçado, por qualquer coisa que eu queira adquirir, que eu queira comprar. O outro produz calçado, ao invés de produzir um, produz 3, 4, 5, para poder trocar por, sei lá, por feijão, por trigo ou por uma ovelha. E as pessoas percebem, então, que elas podem praticar o escambo, a troca. E a partir dessa prática do escambo, o ser humano descobre que ele pode acumular bens. Então surge aí esse sentimento, né, de acumular bens. E surgem aí também os conflitos, né, da sociedade, porque os bens, eles são escassos, enquanto as nossas necessidades, elas são infinitas. Os bens são finitos e as necessidades do ser humano são infinitas, porque a gente cria necessidades que talvez, né, não sejam tão essenciais, mas a gente passa a acreditar que são. Né? E quanto vale um bem? Quanto vale um produto? Né? Karl Marx, ele dizia que a obra, né, de Karl Marx traz um conceito de que os produtos, as coisas, não têm valor em si. Quanto vale um carro? Quanto vale um calçado? Quanto vale um iPhone? As coisas não têm valor em si. Quem atribui valor para as coisas somos nós. Somos nós. Por que um iPhone custa 5 mil reais? Porque você está disposto a pagar 5 mil reais por um iPhone. Porque se você não estivesse disposto e não acreditasse que vale 5 mil reais, ele não custaria 5 mil reais. Então, as coisas valem o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Coisas, bens, não têm valor em si. Então, esse sentimento de necessidade do adquirir é criado em nós. Então, voltando lá nos fenícios que inventaram o escambo, nasce, então, o conceito, né, e o entendimento. A humanidade descobre que pode acumular bens, pode produzir mais do que precisa para guardar, para gerar riquezas, para deixar bens para os seus familiares após a morte. E isso traz um sentimento de conforto, a possibilidade, um sentimento de segurança, né? Ter um local para morar, né? Para se esconder, para se abrigar, ter um abrigo e ter bens acumulados traz no ser humano um sentimento de conforto, um sentimento de comodidade. Então as pessoas passam a trabalhar pensando em acumular bens, pensando em guardar esses bens. Acontece que na Idade Média as pessoas viviam em feudos, né? Então o feudalismo nós estudamos lá no ensino médio, é um momento da história na Europa, né? Isso acontecia, em que as pessoas viviam em feudos. Então nos feudos eram o quê? Grandes fazendas parecidas, né, com cidades, com vilarejos, em que existia o senhor feudal, que era o dono da propriedade e que ditava as leis dentro dessa propriedade, e esse senhor feudal fornecia alguns produtos, alguns elementos, alguns bens para as pessoas, né, que ali morassem. E os moradores do feudo deviam obediência, trabalhavam para o senhor feudal, recebiam algo em troca pelo seu trabalho. E é esse momento na história que as pessoas percebem que elas podem comprar
as sobras de cada um que está produzindo para acumular e reunir os produtos em um mesmo lugar. É aí que surge, então, a ideia de comércio. Porque na época do escambo, eu tinha arroz, você tinha calçado, o outro tinha instrumentos de trabalho. Então, eu entregava o sapato, pegava o arroz, depois trocava o outro calçado por um instrumento de trabalho, eu ficava com 3 produtos. Mas eu tinha que ir lá no produtor para trocar. Aí, na Idade Média, quando surge esse conceito de que as pessoas podem reunir essas sobras, então, até aí, não existia ainda moedas, né? E as pessoas começam a usar, então, como moedas, o sal, que é um produto não perecível, alguns animais, né, como ovelhas, cabras, e depois ouro, né, em um segundo momento, as pessoas começam a perceber que podem juntar produtos em um mesmo local para depois estar trocando, continuar trocando. Então, eu conseguia um espaço, dentro desse espaço eu produzia, por exemplo, uma grande quantidade de arroz. Aí eu trocava um pouco desse arroz por calçado, um pouco desse arroz por vestimenta, um pouco desse arroz por instrumentos, ferramentas de trabalho, um pouco, sei lá, por utensílios, trigo, e juntava tudo em um mesmo local. E nesse momento da história surgem, então, os burgos. E onde existia somente 2 classes sociais, né, que era a nobreza e a plebe, surge, então, uma classe intermediária, que é a burguesia. A burguesia, então, é a dona do capital. São aquelas pessoas que começam a ganhar dinheiro comercializando. Os burgueses são aqueles que realizam o comércio, que fazem a intermediação da mercadoria, do produtor para o consumidor final. E as pessoas começam a percorrer grandes distâncias, né? Ir à Pérsia, às Índias, buscar especiarias, o que não existia, né, em outros locais da Europa, em Portugal, na Espanha, na Itália. Não existiam aquelas especiarias. E aí, os burgueses, né, começavam, viajantes, iam até esses países e traziam as especiarias para vender. E com isso começaram a acumular riquezas, acumular bens, ganhar dinheiro. Acontece que não existia uma regulamentação jurídica para o comércio nessa época. Então, não existiam leis que disciplinassem o comércio. Por quê? Porque não existia até então. Então, as leis eram feitas pelos reis para gerir a vida social, para disciplinar a vida social e a relação do Estado com os súditos, né, do Estado com os súditos e das pessoas entre si. Então, as pessoas ou eram da nobreza ou eram da plebe. Surge, então, essa terceira classe, que é a burguesia. E eram pessoas empenhadas em trabalhar, com um senso de empreendedorismo e preocupadas com a sua situação. Acontece que várias leis na Europa, naquele momento, eram feitas, né, pelos reis, pelo monarca, mas com uma grande influência da igreja, com uma grande influência do clero. Então, a igreja tinha um poder muito grande, né, dentro da administração, dentro da administração mesmo desses estados. E a igreja tinha um sentimento de abominar o lucro. O lucro não é bem-vindo, o lucro é errado, o lucro é pecado. Ganhar dinheiro comercializando coisas, isso é errado. E, infelizmente, gente, até hoje, nós temos resquícios dessa ideia de que ganhar dinheiro é errado, de que o lucro é errado. E acredita-se, né, tem alguns estudiosos, psicólogos, que acreditam
que esses resquícios dessa ideia acaba criando algumas crenças nas pessoas que acabam travando elas para o mundo do negócio. Então, são crenças, né, que estão no inconsciente das pessoas que acabam fazendo que ela fuja do lucro, que ela fuja do capital, tendo esse sentimento de que... Vocês já ouviram falar assim, ó, dinheiro é sujo? Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Né? Quando criança lá, não fica pegando dinheiro é sujo. Credo, que nojo. Tá pegando dinheiro é nojento. E a gente vai ouvindo isso quando é criança, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é nojento. Daí a Bíblia vem e fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente fala, então, ainda bem que eu sou pobre. Gente, isso são crenças que são passadas de geração em geração e ficam no inconsciente das pessoas. Acaba que é criado, né, por quem tem o capital para fazer com que o outro não queira ter também o capital. E depois, por aquele que não tem, para justificar, né? Ah, eu não tenho, mas também não queria ter, porque isso não é bom, não é abençoado por Deus. E minha opinião agora, né? Eu não acredito que Deus não abençoe os bens, não abençoe o capitalismo, não abençoe... Deus é um Deus de abundância, de querer que todo mundo viva bem, esteja bem. Então, é claro que se você trabalha honestamente e tem os frutos e recebe os frutos desse trabalho, esse dinheiro, esse capital é sim abençoado por Deus, é sim, né, do querer de Deus. Mas lá, naquele momento da Idade Média, a igreja pregava que o dinheiro é sujo, o dinheiro é errado, obter lucro. Como você pode obter lucro em cima de uma negociação, em cima de alguém, né, ganhar dinheiro trabalhando? E por essa razão, não se disciplinava o comércio, não se dava a devida atenção para o comércio. Mas os comerciantes que estavam ali realizando realmente os atos de comércio, eles precisavam regulamentar as suas práticas. Então, o que eles fizeram? Eles mesmos criaram as suas regras. Regras de direito costumeiro. E começaram a escrever, a divulgar e disciplinar as condutas por eles realizadas. Então, surge aí, dentro da teoria do direito comercial, surge a primeira teoria, a primeira fase do direito comercial, que é a chamada teoria subjetiva. Essa teoria subjetiva estabelece que o direito comercial ele era empregado para os comerciantes que fizessem parte das companhias de comércio. Esses comerciantes, eles começaram a se reunir e criar companhias de comércio. E todos os comerciantes que se inscreviam nessas companhias ficavam submetidos às regras de direito comercial criada pelos próprios comerciantes. Eles criavam as suas leis e elas funcionavam, né? Aquele mecanismo de regulamentos funcionavam. E era dado cumprimento a esses mecanismos. E aí essa fase do direito comercial é chamada de fase subjetiva, porque o direito comercial é aplicado ao sujeito que estava registrado, né, que estava compreendido dentro da companhia de comércio. Somente essas pessoas compreendidas na companhia de comércio que poderiam se submeter às regras do direito comercial. E isso perdurou, né, por longos anos. Até que lá em 1789, né? 1789, ocorre na Europa a Revolução Francesa. Começa a se falar em Estado de Direito, né, que as pessoas não eram mais somente
súditos do rei, mas poderiam ser pessoas cidadãs que tinham direitos a serem cumpridos. Até o próprio Estado tinha que cumprir regras, tinha que cumprir leis. E isso é muito novo, né, para as pessoas daquela época. E com a Revolução Francesa, vem então os princípios, né, de liberdade, igualdade, fraternidade. Vem a ideia de tripartição dos poderes, escrita, né, por Montesquieu. Montesquieu traz essa ideia de tripartição de poderes, que depois vem a ser implementada. É a época em que é escrito também a obra de Rousseau, né, do contrato social, em que as pessoas entendem que o Estado existe porque a sociedade, os cidadãos, abrem mão de parte da sua liberdade para assinar um contrato com o Estado, para assinar um contrato no qual um representante do Estado, no caso o governador, o presidente da República, vai garantir aos cidadãos direitos fundamentais em troca de parte da liberdade desses cidadãos, né? Esses cidadãos se comprometem a obedecer a um comando em troca de uma proteção de um ente soberano. Então, esse é o cenário no qual surge a figura de Napoleão Bonaparte, a partir da Revolução Francesa. Então, cai o absolutismo na França e surge a figura de Napoleão Bonaparte. E Napoleão, ele tinha como princípio, né, se a gente ler um pouquinho sobre Napoleão, ele dizia que o importante era fazer leis, era regulamentar, era codificar. Então, Napoleão, ele realizou muitas conquistas, né? Ele era um ditador, um guerreiro, mas ele pensava muito na questão legal. E ele era fascinado por essa questão da legitimação do direito e da positivação do direito. Então, o que Napoleão faz na França ao assumir o poder? Em 1804, Napoleão codifica o Código Civil francês. Ele junta todas as normas de direito civil e escreve em um único código. Napoleão inova, né, ao escrever em 1804 o Código Civil francês. Em 1808, ele codifica o direito comercial. Então, ele pega todas essas regras, né, que eu falei agora para vocês, regras de direito comercial que eram costumeiras, que eram praticadas pelos comerciantes da época, e codifica em um Código Comercial francês de 1808. O nosso Código Comercial brasileiro, ele só vem a ser escrito em 1850, mas obedecendo essas regras, esses resquícios do Código de Napoleão. E aí, qual é a grande inovação desse Código de Napoleão? A partir dessa codificação do direito comercial, nós passamos da fase subjetivista do direito comercial para a fase objetiva. Então, eu deixo a fase subjetiva e passo para a fase objetiva. O que muda? Na fase subjetiva, o direito comercial era aplicado para os sujeitos. Que sujeitos? Sujeitos que fossem incorporados, que fossem membros de uma corporação comercial. Sujeitos que integrassem uma cooperativa de comerciantes. E aquelas pessoas estavam sujeitas ao direito comercial e também protegidas pelas regras de direito comercial. Mudando para a teoria objetiva, acontece que o Código Comercial francês descreve que o direito comercial deve ser aplicado para as pessoas que realizem atos de comércio. Então, não é mais aplicado para
os sujeitos que integram uma incorporação. Agora será aplicado para pessoas que pratiquem atos de comércio. A dificuldade ficava em descrever o que é um ato de comércio. O que é um ato de comércio? Então, Napoleão resolveu esse problema elencando quais atividades eram consideradas atos de comércio. Então, ele estabelece, né, quais eram as atividades que eram consideradas atos de comércio. E o Brasil, né, também incorpora essa teoria no nosso Código Comercial de 1850, e existia uma resolução que estabelecia quais eram aqueles considerados atos de comércio. Mas, em regra, atos de comércio eram aqueles atos de intermediação. Atos que realizavam a intermediação da mercadoria ou do serviço, né, entre o produtor e o consumidor final. E quem não estivesse realizando esse tipo de ato não era considerado comerciante. O direito comercial era aplicado para pessoas que praticassem atos de comércio. Porém, com o passar do tempo, algumas atividades, né, começa-se a perceber que algumas atividades ficavam de fora, não eram abrangidas pelo direito comercial, mas elas também demonstravam práticas de empreendedorismo, né, mas ficavam de fora do direito comercial porque não estavam elencadas como atividades de direito comercial. Surge, então, em 1942, na Itália, já mediante o comando de Mussolini, né, durante o período fascista, o Mussolini ele acreditava que a diminuição dos atritos e da grande diferença social e os conflitos de classes existentes entre burgueses e proletariados, o conflito de classes existente entre burgueses e proletariado, nossa, tá um trava-língua aqui, deixaria de existir dentro das empresas. E aí ele tem a ideia de que é preciso proteger a empresa, porque seria na empresa que ele conseguiria diminuir esse conflito de classes entre os burgueses e o proletariado e o assalariado. E Mussolini, então, ele entende que o direito comercial não deveria ser aplicado para as pessoas que praticam atos de comércio, mas para todas as pessoas que organizem uma atividade econômica, todo aquele que realize, né, a organização de uma atividade habitual e econômica com a finalidade de produzir bens ou prestar serviços. E surge, então, no Código Civil Italiano de 1942, a ideia da teoria da empresa. Então, deixa de se falar na teoria dos atos de comércio para falar na teoria da empresa. A teoria da empresa não fala mais em direito comercial, mas passa a falar em direito empresarial, e aí o motivo, né, da mudança da nomenclatura, e diz que o direito empresarial ele deve ser aplicado a todos os empresários. E quem é o empresário? O empresário é a pessoa que articula os fatores de produção do capitalismo de tal forma que ele consegue desenvolver uma atividade lucrativa, organizada e impessoal. Ele consegue se afastar dessa figura da empresa, e a atividade vai continuar rendendo, vai continuar andando normalmente,
tamanha é a sua organização. E quais são, né, esses fatores de produção que o empresário deve organizar, que o empresário vai organizar? Então, são 4 os principais, né, fatores de produção. O capital, o pessoal, então recursos, capital, recursos humanos, recursos materiais e recursos tecnológicos. Para que eu consiga organizar uma atividade lucrativa, uma atividade econômica, né, com habitualidade, eu preciso ter recursos econômicos. Se eu não tiver dinheiro, hoje são poucas atividades que eu consigo iniciar sem ter um capital, sem ter um dinheiro para dar início. Então, o empresário ele deve ser capaz de organizar esse capital. Ele tem o capital, ele não tem? Onde ele vai conseguir? Em que banco vai pegar emprestado? Então, primeiro são os recursos econômicos. Depois, os recursos humanos. Hoje se sabe que é cada vez mais importante investir em qualificação e capacitação de pessoal. Porque quando o empresário valoriza o seu colaborador, o colaborador trabalha mais contente, sentindo-se valorizado, ele produz muito mais, ele dá um retorno muito maior para a empresa. E o empresário começa a descobrir que o empregado, né, os recursos humanos da sua empresa, né, não estão ali para lhe servir ou produzir lucro somente, mas para colaborar. E à medida que o colaborador cresce, a empresa cresce também. Então, já começa lá nessa época surgir uma ideia que aqui no Brasil ainda é um pouco atrasada, né? Isso está mudando, mas de forma bem vagarosa. A ideia de que o empregador tem que sugar o empregado, tem que tirar dele todo o seu potencial e remunerar o quanto menos possível. Então, essa era a primeira ideia. Por isso, né, a necessidade da existência do direito do trabalho. O direito do trabalho, gente, se a gente pensar, nem precisaria existir, né? Se o empregador tivesse consciência do valor do seu colaborador, não precisaria uma lei dizer que eu tenho que remunerar o meu empregado e pagar no dia correto. Não precisaria uma lei dizer que eu tenho que dar férias, né? 13º. Não. Se o empreendedor, né, tivesse essa consciência. Isso está mudando no Brasil, mas a curtos passos, né? Bem devagar. Nós temos alguns empresários, alguns empreendedores que têm essa consciência, mas ainda temos outros que têm a ideia de que o empregador deve tirar do empregado o máximo que ele puder, né? Usar da sua mão de obra da forma maior possível, né, um tempo maior possível, e remunerar da forma o menos que ele puder. Então, isso vai mudando, né, ao longo do tempo. E na Itália, já desde 1942, tinha-se essa ideia de que o empresário ele tem que organizar os recursos humanos dentro da sua empresa. Agora, o que é organizar que varia de um tempo para o outro. Então, contratar as melhores pessoas, pagar as melhores remunerações, mas de forma também que não deixe de obter o lucro. O terceiro recurso que deve ser organizado pelo empresário é o recurso material. Então, que produto que eu vou usar na fabricação, né,
que matéria-prima eu vou usar na fabricação do meu produto final. Então, eu vou usar uma matéria-prima melhor, mais cara, mas que vai dar uma produtividade melhor, ou eu vou usar uma matéria-prima mais barata, né, que vai me dar um melhor lucro. Então, eu vou oferecer um produto mais barato, mas com uma menor qualidade, ou um produto mais duradouro, com um preço maior. Ou vou oferecer os dois tipos de produtos, né, e qual matéria-prima eu vou usar. Então, isso também deve ser organizado pelo empresário. Então, recursos econômicos, recursos humanos, recursos materiais, porque não dá para produzir nada, né, sem ter os recursos materiais, e os recursos tecnológicos. Então, como eu já disse hoje, né, nós temos, a gente tem a impressão de que não consegue fazer nada sem o celular, mas em uma empresa realmente sem tecnologia não dá para trabalhar. A tecnologia, ela está hoje em todo lugar e o empreendedor e o empresário precisa, né, ter consciência disso e aplicar a tecnologia em todos os seus negócios. Então, são situações que facilitam muito a vida do empresário, né, dentro da atividade empresarial, aumenta a sua lucratividade, diminui perdas, diminui acidentes, tudo pelo uso da tecnologia. Basta ver o que acontece hoje na agricultura, principalmente aqui no Mato Grosso, né, que sai na frente em relação a essas questões da agricultura. Então, os recursos tecnológicos estão aí cada vez mais presentes, né, dando um show nas empresas agropecuárias. Eu estou falando, então, né, da história do direito empresarial. Disse para vocês que a primeira fase foi a fase subjetiva, em que o direito comercial era aplicado àqueles comerciantes que integravam as companhias comerciais. E um segundo momento, o direito comercial é aplicado para as pessoas que realizam atos de comércio. E agora, essa terceira teoria, que é a teoria da empresa, e é chamada de fase subjetiva moderna, é a fase em que estabelece que o direito empresarial não é aplicado para um sujeito ou para um ato em si, mas ele é aplicado a uma situação. O direito empresarial deve ser aplicado para todas as pessoas que realizem uma atividade econômica organizada, né, visando o lucro, e consiga articular os fatores de produção para intermediar o produto ou o serviço até o consumidor final. Então, todas as pessoas que exercem essa atividade articulada, lucrativa e habitual, né, com finalidade de lucro e organizando os fatores de produção, com a finalidade de empreender, são chamados de empresários e exercem atividades empresariais. Por isso, tem os olhos do direito empresarial voltados para eles. Então, se você me perguntar qual é a diferença, né, que algumas pessoas... Gente, só um pouquinho, eu vou desligar o ar, que a minha garganta tá falhando já aqui, porque o ar tá gelado. Só um momentinho. Ah, tá, eu saí daqui, apareceu, eu esqueci que a foto tem a minha filha ali, um dia que ela foi na faculdade comigo e fez a aula dela lá no quadro, né? Enquanto os alunos estavam fazendo prova no semestre passado, ela foi lá e fez os desenhos dela. Aí eu peguei para colocar aqui no fundo, para colocar uma sala de aula aqui no nosso fundo, para não ficar, né, a porta do meu quarto ali. Então, voltando aqui a falar do direito empresarial, dentro do direito empresarial, nós temos, então, 3 fases. A fase subjetiva, a fase objetiva e a fase subjetiva moderna, tá? Então, isso é importante a gente gravar.
eu vi que a nossa disciplina é uma disciplina AMP, então nós não temos aquele livro texto, né? Eu não sei se vocês já estão tendo acesso à nossa disciplina no portal. Vocês já deram uma olhada? Essa disciplina está lá? Direito empresarial? Eu olhei lá, mas não tem nada. Não tem? Não. Lucídio, você falou alguma coisa? Sim, é porque não aparece no AVA. Não está aparecendo no AVA? Vocês olharam hoje? Sim, eu O olhei meu hoje. tá. Eu olhei hoje, a matéria aparece no AVA, mas não tem nada dentro da matéria. Isso. É porque eu olhei, eu tô olhando todo dia, né? Mas para mim só apareceu hoje, tá? Direito empresarial só apareceu hoje, mas não apareceu nem o plano de ensino ainda para eu preencher. Eu já mandei para a Regina, né, falando que na quarta-feira eu mandei para ela um e-mail dizendo que ainda não estava no AVA. Aí eu já mandei o e-mail, Regina, está no AVA, mas o link da aula parece que só a minha disciplina do curso de contabilidade, que ainda não estava o link lá para a aula de hoje, no AVA, por isso que a gente está fazendo por aqui. E também não apareceu o plano de ensino. Então, no plano de ensino, né, tem todo o conteúdo que a gente vai estudar, e eu gosto sempre de trazer o plano de ensino no primeiro dia de aula, para falar para vocês, olha, nós vamos estudar isso, aquilo, dentro do semestre. Aí, né, como que eu preparei a aula, então? Eu já trabalhei com direito empresarial vários outros semestres no curso de direito, e já trabalhei também no curso de administração. Então, trabalhei pelos outros planos que eu tinha. Pelo que eu vi do plano de ensino do semestre passado, essa matéria, direito empresarial, no curso tanto de administração quanto de ciências contábeis, ele reúne em um semestre só o que a gente estuda em 3 semestres no direito, no curso de direito. Então, no curso de direito empresarial é dividido assim: teoria geral da empresa, que é o que eu estou começando a trabalhar com vocês hoje, um pouquinho de teoria geral da empresa, o que é o direito empresarial, a história do direito empresarial. E daí, na teoria geral da empresa, a gente estuda também o direito societário, as formas de sociedade existentes, sociedade limitada, SA, sociedade por comandita simples, AIRELI, e assim por diante. E depois a gente estuda na teoria geral da empresa o propriedade industrial, então direito de marcas, patentes, como que funciona registro de marcas, qual é o direito, né, que a pessoa, que o inventor tem, então a gente estuda isso também. E depois encerra a teoria geral da empresa com contratos empresariais. Então, tipos de contrato, franquia, contrato de seguro, contratos bancários, leasing, alienação fiduciária, a gente estuda também, contrato de representação comercial, agência, distribuição, contrato de distribuição, então os vários tipos de contratos envolvendo empresas, né, contratos empresariais. Depois, na segunda parte do direito empresarial, que já foi direito empresarial 2, hoje chama títulos de crédito, a gente estuda alguns títulos de crédito, cheque, duplicata, nota promissória, e assim por diante. O que eu aplico para esses títulos de crédito, o que não se aplica. E a terceira fase do direito empresarial estuda a falência. Então, o Instituto da Falência e da Recuperação Judicial, quais as regras, né, são aplicáveis a esse Instituto da Falência. E na disciplina de vocês, que chama só Direito Empresarial, que eu peguei do semestre passado, lá do portal do professor, eu vi um plano de ensino em que reúne tudo isso. Então, dá noções de teoria geral da empresa, noções de títulos de crédito, noções de contrato, e no final, a última unidade, né, seria a falência, o direito falimentar. Então, com base, né, nessas informações, eu montei, né, a nossa aula de hoje para fazer uma introdução e falar para vocês um pouquinho do direito empresarial.
Espero que na semana que vem a nossa disciplina já esteja lá no portal certinho. Porém, né, acho que a Simone falou, eu entrei lá, mas não tem nada na disciplina. E não vai ter ainda, né? Na semana que vem, provavelmente vai ter a aula de hoje, que eu vou postar, e a da semana que vem. Porque a nossa disciplina, ela não é a MI, aula modelo institucional, que vem tudo prontinho já da faculdade lá, as videoaulas, né, a web aula, as questões para vocês fazerem. A nossa disciplina é uma disciplina AMP. O que é a disciplina AMP? É a aula modelo professor, então é a disciplina que é postada pelo professor, então eu que tenho que postar para vocês. Não postei ainda? Não postei ainda, porque enquanto não estiver o plano de ensino liberado para mim, eu não consigo postar nada na disciplina, não tenho acesso. Então, como eu disse para vocês, a disciplina entrou hoje para mim no AVA, ela está lá aparecendo, mas o plano de ensino ainda não está. Então, ele tem que entrar, eu tenho que preencher o plano de ensino, enviar para a coordenação e a coordenação libera para mim. Isso é bem rapidinho, é tranquilo, né? Questão aí de 2 horas, eu preencho e a coordenação libera e eu já consigo postar. Mas depende desse plano de ensino estar lá para eu poder postar. Então, gente, como as disciplinas agora, elas são todas híbridas, né? Híbrida, não sei se todo mundo sabe, mas quer dizer mista, né? Se você entrar lá na internet, eu já entrei. Conceito de híbrida, híbrido é mista. Mesclada, mista. Então, nós vamos ver nas disciplinas híbridas aulas presenciais, que aqui na nossa situação são aulas remotas, e atividades à distância. Então, dentro da mesma disciplina, vocês terão atividades no AVA, atividades à distância e aulas presenciais. Então, nesse semestre, as aulas presenciais são remotas, mas presencial no sentido de que elas não são gravadas, né? Elas são gravadas para ser disponibilizadas depois, mas não são gravadas pelo professor em um estúdio e depois reproduzida para o aluno. Não, elas são realizadas dentro de um ambiente virtual em que você está me ouvindo em tempo real e pode a qualquer momento fazer perguntas e participar aqui junto comigo. Então, essa é a diferença. A aula remota é essa que a gente faz em reuniões e você conversa comigo, você, né, se quiser mostrar seu rostinho aí, pode mostrar. Se quiser falar, também pode falar. E o ensino à distância, a aula é gravada em um estúdio pelo professor e depois você só assiste, né? Ela não é em tempo real. Então, essas disciplinas híbridas, elas são de 60 horas, das quais 40 horas são trabalhadas com o professor, de responsabilidade do professor, e 20 horas são de responsabilidade da instituição. Então, que eu não sei o que a instituição vai postar para vocês, como que vai postar, como que vai ficar essas 20 horas. Então, eu vou postar as 40 horas que são da minha responsabilidade, né? E vão estar lá no portal. Então, o que eu vou postar para vocês? Eu tenho um material, um livro, né, que fala de direito empresarial, esses que a gente utiliza mesmo dentro do AVA, com as outras disciplinas, eu tenho de outros semestres. Eu tenho de teoria geral da empresa, eu tenho de direito empresarial, eu tenho de falência, eu tenho de títulos de crédito. Então, eu vou fazendo uma mesclagem desse material e postando para vocês no AVA. Então, para vocês, né, saberem de onde a gente retira o conteúdo que eu estou falando aqui para vocês. E lá no plano de ensino também, nós vamos mencionar alguns autores que trabalham, né, com o direito empresarial e deixar lá para que vocês complementem, né, o estudo, complementem o que não foi dito aqui, o que não foi estudado. Eu estava falando sobre a diferença, né, de direito empresarial e direito comercial. Então, existe diferença? Nós estamos aqui no
bem no horário do intervalo, eu olhei aqui, né, 20 horas e 15 minutos. Então, nós vamos parar um pouquinho para o intervalo e já já a gente volta às 20 horas e 45 minutos, né, e damos continuidade. Eu vou responder essa pergunta da diferença do direito empresarial para o direito comercial. E quem quiser também estudar sobre isso para a gente conversar depois do intervalo, fica aberto. Alguma pergunta, gente? Alguma consideração antes do intervalo? Não. Não? Então, ok. Nós vamos parar um pouquinho e logo mais a gente retorna e dá continuidade à nossa aula. Ok? Então, até daqui a pouco.